Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiar em Deus não é só acreditar ou saber que Ele existe. Isso nós já sabemos. A ciência tenta explicar de outras formas, de formas lógicas, mas sempre acaba se sujeitando à sabedoria plena de Deus, que tudo foi criado pelo Senhor. Então, confiar em Deus é você acreditar no que Ele fala, na palavra de Deus. Tem pessoas que não conseguem ter essa crença, não conseguem confiar na palavra de Deus. Elas até vêm à igreja, ficam felizes. Olha, eu sei que Deus existe. Olha, eu sei que Deus é grande. Eu sei que Deus é poderoso. Só que eu não tenho certeza se Deus pode me ajudar. A Bíblia fala que os impossíveis aos homens é possível a Deus. Então a pessoa que confia no Senhor, ela é comparada a um monte que tem uma estrutura sólida, não é uma coisa inconstante, uma coisa abalável. Então a pessoa que confia no Senhor é uma pessoa inabalável. Pode vir a situação que for, pode vir um problema, pode vir uma perseguição, aquilo não vai mexer com ela. Não vai deixá-la desestruturada, não vai deixá-la apreensiva, não vai deixá-la desanimada. Tem muitas pessoas que começam uma caminhada com Deus, começam a andar com Deus, surgem algumas lutas, elas já pensam o quê? Em desistir. Ah, não, hoje eu não vou na igreja. Ah, não, hoje eu não vou buscar a Deus. Ah, hoje eu estou triste, pastor. Hoje eu estou desanimado. Pastor, hoje eu estou chateado com o que aconteceu lá no meu trabalho. Então hoje eu quero só ficar em casa sem fazer nada. Não, tem que buscar a Deus. É buscando a Deus em cada momento, porque aquilo vai te trazer estrutura. O cristão tem que ter estrutura, porque a Bíblia fala, Jesus disse, que nesse mundo teríamos o quê? Aflições. Então, se eu não tenho estrutura, eu vou me abalar. E um cristão abalado, ele não consegue andar, irmão. Ele não consegue ter aquela resistência para suportar a pressão, para cuidar da família. Às vezes eu estou trazendo você pela primeira vez, você primeiro, sua família ainda não é convertida, que Deus quer usar você, através da sua vida, para converter a sua família. Mas para isso você precisa ter estrutura, não só a questão da família, casamento, vida financeira, em todas as áreas é importante a pessoa ter uma estrutura. E vamos para a palavra de Deus, que é o mais importante, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3, 4 e 5. Nós falamos aqui dos Salmos, agora vamos trazer essa outra mensagem. Segundo aos Coríntios 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. O militar aqui é você lutar, pelejar. Nós enfrentamos muitas lutas no dia a dia, enfrentamos muitas batalhas. Às vezes a pessoa até, Deus, mas parece que só tem eu no mundo, as batalhas só vêm para mim, as lutas só vêm para mim. A Bíblia fala que as mesmas aflições se cumprem em todos os irmãos. Então as mesmas lutas que nós passamos aqui, que você passa na sua casa, alguém no mundo também está passando, está enfrentando aquela mesma situação. Por quê? Quem é o causador das lutas? O diabo. O que o diabo faz? Mata, rouba. Ele só tem essas três formas de ele agir: mata, rouba, destrói. Então por isso que os problemas são problemas semelhantes. Claro, tem algumas ponderações, alguns são mais complicados, mais difíceis, mas não existe problema impossível para Deus. O que o apóstolo está trazendo para nós aqui é um entendimento que a luta que nós lutamos, mesmo aqui andando na carne não é que nós somos desligados de Deus, estamos longe de Deus, é andando nesse corpo físico. Nós não vamos lutar segundo as armas físicas. Então a nossa luta não é pessoal. Nossa luta não é contra o homem, uma mulher, o vizinho, um parente, o sogro, a sogra. Olha o que a Bíblia fala, nós vamos voltar aqui, Efésios capítulo 6, 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz: porque não temos que lutar contra quem? Carne e... Para um pouquinho, então, o ser humano não é o inimigo. O ser humano não é seu inimigo. Pastor, mas tem uma pessoa lá no meu trabalho, ela me odeia. Não. Quem odeia você é quem está usando ela. A Bíblia fala que toda criatura de Deus é boa. Toda criatura de Deus. Não tem esse negócio de que, não, aquele ali é um monstro, aquele ali não foi criado por Deus. Toda criatura de Deus
é boa. Nós já estudamos aqui que toda pessoa que nasce, ela nasce da vontade de quem? De Deus. Ah, meu pai e minha mãe me planejaram. Sim, mas antes deles planejarem você, Deus já tinha te planejado. Ah, alguns falam, pastor, eu fui acidente de percurso, meus pais não planejaram, mas é a vontade de Deus. Então toda criatura de Deus toda criação de Deus é boa, independente ou não do país onde ela mora, do lugar onde ela mora, onde ela convive, ela é boa. O que faz uma pessoa se tornar má é a influência do mal. Quem é o mal? O diabo. Quando a pessoa não dá atenção ao que Deus fala, ao que Deus diz, ela não segue ao que Deus está comandando, ela está sob a influência do diabo, que só existe Deus ou diabo. Então, se a pessoa não está sob a influência de Deus, andando de acordo com o que Deus quer, ela está sob a influência do diabo. E é sob a influência do diabo que ela começa a fazer maldades. Lembra quando Deus falou para o Caim? O Caim ficou revoltado com Abel, mas a culpa era do Abel. Abel não tinha culpa nenhuma. Para quem não conhece a história, os dois irmãos, um era lavrador, o Caim, da terra, o outro pastor de ovelhas, e chegou uma época em que os dois decidiram oferecer algo a Deus. O Abel foi lá e preparou um primogênito com todo cuidado e ofereceu o melhor para Deus. Abel. O Caim ofereceu o que ele tinha para oferecer ali. E a Bíblia fala que Deus se atentou, ou seja, a oferta de Abel chamou a atenção de Deus. Não que Deus odiasse Caim. Deus não olhou para Caim e falou, não gosto de você, eu gosto do seu irmão. Não, a atitude, o resultado do Abel chamou a atenção de Deus. O que o Caim fez? Ficou com inveja, com raiva. Ah, peraí, Deus está aceitando a oferta do meu irmão, mas a minha não aceita? Aí Deus disse para Caim, Caim, por que tirastes? Cuidado, olha, o pecado jaz à porta, e se você não dominá-lo, ele te dominará. Qual é a consequência? O Caim matou Abel, primeiro homicida, entrou ali. Tudo por causa que o pecado entrou na humanidade, e aí uma história longa, para se dizermos. Mas o que nós queremos entender aqui, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então a nossa luta não é contra uma pessoa. Pastor, mas ela já disse que me odeia. Ela já olhou nos meus olhos e falou, olha, eu quero que você vá para o inferno. Não, misericórdia, você vai, pelo contrário, olha, eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você tenha o melhor. Pastor, ela já me prejudicou. Pastor, ela já foi uma pessoa que até me ameaçou de morte. É claro que você vai vigiar. Você não vai também ficar andando aí, não, vou andar aqui agora sem proteção. Não, você tem que policiar, você tem que saber onde você anda, olhar o lugar que você anda, o horário, a maneira que você está. Mas a nossa luta não é contra um ser humano. O que o diabo quer fazer é que nós olhemos para o ser humano e passamos a odiá-los. A olharmos como rivais, não, é que ele não gosta. Porque a pessoa começa a fazer o quê? Não, eu estou na igreja, aquela pessoa não está na igreja, e aquela pessoa tomara que vai para o inferno. Eu não quero morar no céu com aquela pessoa. Misericórdia. Deus quer que todo mundo seja o quê? Seja salvo. Então nós vamos aprender isso hoje. Tomarmos cuidado com a nossa atitude em relação a alguma situação. Aí ele complementa. Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra quem? Principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, nos lugares onde? Esses lugares celestiais é o mundo espiritual. Então a nossa luta é contra, em outras palavras, traduzindo todos esses nomes aí, o diabo e seus mensageiros. E Deus já nos deu capacidade. A Bíblia fala que Ele nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Está lá em Lucas 10, 19. E nada nos causaria dano algum. Põe para mim, por favor. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, classe de demônios, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Deus já nos deu poder para lutarmos contra o diabo e os seus mensageiros. Então nós temos que entender, peraí, minha luta não é contra carne e nem sangue. Pastor, minha sogra me persegue, vive me provocando, vive tentando colocar a esposa contra o marido. Peraí, por trás dessa provocação, dessa perseguição, tem uma ação do diabo. Então você não vai começar a olhar para ela com maus olhos, não, pastor, é na mesma lata. É olho por olho, dente por dente. Não faça isso. Você está agindo dessa maneira, você está fazendo o que o inimigo quer que você faça. Que você olhe como algo pessoal. Não, pastor, aquilo ali é o meu patrão.
Ah, o meu patrão, tá todo mundo ali sem fazer nada, eu estou trabalhando. Aí se eu paro um pouquinho de trabalhar, lá vem ele. Ei, você não faz nada, vai ser demitido, vai tomar advertência. Ah, pastor, aquilo ali me enfurece. Aquilo é uma ação maligna. Aprenda a enxergar, a observar essas situações. Se você só vai vencer essa batalha no campo onde? No campo espiritual. No campo físico não vence batalha nenhuma. Volta lá, 2 Coríntios 10, agora o versículo 4. Nós já vimos que andando na carne não podemos militar ou lutar na carne. 4. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, o quê? Não são carnais. Então, a nossa maneira, o que é uma arma? Como que eu vou lutar contra o meu inimigo? Eu vou ter uma arma. Eu tenho que ter uma arma para mim tentar vencer o meu inimigo. E como que eu vou vencer o meu inimigo? Não são com armas carnais. Você não vence o diabo com armas carnais. Já vi casos de pessoas loucas, ficar dando soco no ar. O que está fazendo? Ah, estou dando soco no diabo. Não é assim, dando murro no ar, que você acerta o inimigo. Ou de outras formas. Ah, vou pegar uma espada consagrada e vou cortar, rasgar o céu, vou eliminar o inimigo. No diabo nós lutamos no nome de quem? No nome de Jesus. Não são armas carnais. Então não é com a nossa força, não é com o nosso intelecto humano, não é com essa capacidade humana que nós vencemos as ações do diabo. Mas como que nós vencemos, pastor? Como são essas armas? Mas sim, essas armas poderosas em Deus para a destruição de quem? Das fortalezas. Olha o poder que o cristão tem, no nome de Jesus, de derrubar qualquer fortaleza do diabo. O cristão tem poder de chegar no lugar onde está reinando o diabo, ele chegar lá e acabar com tudo aquilo. No nome de Jesus, mudar toda aquela situação. Um casamento onde só reinava as brigas, um discutindo com o outro, não eram mais marido e mulher, já são amigos, nem amigos mais são conhecidos que de vez em quando se falam, se cumprimentam, mas através do nome de Jesus, toda aquela fortaleza cai por terra. Não é? Ah, vamos... Não, é na hora, é uma oração que muda, desfaz tudo isso. Mas nós temos que acreditar. Só que muitas vezes nós levamos para onde? Para o pessoal. Ah, não, pastor, ela que não gosta de mim. Ela que tem que pedir perdão. Olha o que ela fez. Ah, eu não vou pedir perdão, não. Ah, irmão, você é do diabo. Não, não é diabo, não, é ela. Ela que está fazendo as coisas erradas. Ela que fez isso. Ou ele que está fazendo isso. Ele que está agindo assim. Enquanto tiver essa acusação do ela, do ele, vai ter o quê? Divisão. E a Bíblia fala que casa dividida, o casamento não vai para frente. Vai ficar dividindo. Até uma hora que a rachadura é tão grande... Que ruim, acaba caindo. E quantos lares aí, né? Você vê, não vou dizer todo dia, mas direto aí nas manchetes lá, e fulano de tantos anos casado, separam. E porque já vinha em ruínas lá atrás. Na vida financeira, enquanto a pessoa começar a usar, nós vamos falar aqui hoje sobre as desculpinhas, né? Quais são as desculpinhas? Pastor, minha vida não vai para frente porque os outros não têm inveja de mim. As pessoas põem um olho gordo em mim, que aí as coisas não vão. Mas a Bíblia fala que contra os filhos de Jacó, ninguém, irmão, tem poder de impedir você de vencer na vida. Mas peraí, o ser humano é poderoso assim? Para eu colocar o olho gordo da irmã, a irmã não vai vencer nunca mais na vida. E a irmã não vence mais? Por que ela não vence mais? Porque ela acreditou no que eu falei. Se eu chego e falo, olha, você nunca mais vai vencer. Ai, tá vendo? Jogou praga em mim, acabou minha vida. Peraí, eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Tem pessoas que acreditam nessas superstições, né? Em pragas. Ah, pastor, que um dia alguém jogou uma praga contra mim, aí minha vida não foi mais para frente. Não, eu tenho que crer no poder de Deus. A minha arma, ela é poderosa para destruir fortaleza. Ah, jogou praga em mim, então diabo, está amarrado essa praga em nome de Jesus, eu desejo o bem para aquela pessoa. Acabou, você quebrou toda a artimanha do diabo. O diabo ficou até sem reação. Mas peraí, ele abençoa, em vez de amaldiçoar. Porque se você amaldiçoa, o diabo faz o quê? É isso, continua. Ó, agora te amaldiçoou, hein? Não fica por baixo, não, amaldiçoa também. Daqui a pouco a pessoa está mais perdida do que era para estar convertida. Olha o versículo 5. Ele fala para nós aqui. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós temos um poder, essa arma, para destruir todo o conselho do diabo, toda armadilha.
Toda artimanha que o diabo faz, nós temos que destruir. Por isso que temos que estar o quê? Ligados, irmão. Não olhar para o pessoal. Que às vezes a pessoa fica chateada. Ah, pastor, fiquei chateado lá no meu trabalho. Ah, fiquei chateado na minha vida financeira. Ah, estou chateado no meu relacionamento. Não olha para o pessoal. Não, pastor, mas aquilo ali é muita falta de caráter. Ah, aquela pessoa, não ore por ela. Talvez ela precisa conhecer Jesus. O jeito que ela está agindo, ela está sob influência de quem? Do diabo. Ah, não, pastor, mas como que eu vou orar para aquela pessoa? Não ore. Fazendo isso, você está destruindo ali, ó, todo o conselho do diabo. Tudo que o diabo preparou, tudo que ele armou para tentar te prender, ele não consegue. Eu contei que semana passada, testemunho de uma irmã que veio falar comigo, tá revoltada. Ela falava, pastor, minha vizinha serve lá aos espíritos e fica jogando praga em mim. Aí eu falei para ela, não, mas eu falei, com os filhos de Jacó, não vale encantamento. Ela, não, pastor, mas foi há 20 anos atrás que uma conhecida fez uma macumba para mim e agora minha vida está amarrada. Aí eu falei para ela, quantas vezes a senhora pediu oração para desfazer essa macumba? Ah, várias. Eu falei, mas espera aí, a senhora crê que quando o pastor orou, alguém orou lá, a macumba foi desfeita? Ah, eu acredito. Então por que continua? Ah, ela voltou, pastor. A macumba se renova. Eu até brinquei que não é aquelas assinaturas que renova automaticamente, né? Que hoje em dia você vê de aplicativo lá. Eu falei, não, mas se amarrou ali, acabou. Aí ela começou a falar, não, pastor, é que eu tenho um ódio por aquela mulher. E às vezes eu estou em casa, eu começo a lembrar dela, eu falo, Deus, que ela queime no fogo do inferno. Aí eu falei, pronto, a senhora está presa pelas palavras que a senhora tem falado. A Bíblia diz que enredaste-te pelas palavras que tens dito. As minhas palavras têm poder de me prender. Quando eu lanço palavras de maldição, eu faço o quê? Eu faço o que o diabo quer, eu amarro a minha vida. Eu fico com a minha vida amarrada. Quando eu digo, nada vai dar certo na minha vida, só tristeza, só desgraça, é o que vai acontecer. Ah, minha vida não prospera, minha vida não vai para frente, é um dia pior que o outro. Então se prepare para os piores dias que você vai ter. Porque você está amarrando no mundo espiritual. O diabo não tem poder de ver o que você pensa, mas ele ouve o que você fala. Ah, sua vida vai ser ruim? Ó, falou, hein? Está preso. Diante de Deus, ele pode até falar, Deus, ele falou. Então agora eu posso agir, porque ele falou. Quando nós usamos o nome de Jesus, aí já é o contrário, é o poder de Deus que vem desfazendo todo o conselho. Volta lá, por favor, no 10:5. Destruindo os conselhos, todo o conselho do diabo, irmão. Toda aquela armadilha, tudo aquilo que ele criou. Eu estava até falando com essa irmã. É um grupo desorganizado, mas organizado. Porque enquanto vem o espírito da raiva, aí já vem o do ódio, aí já vem o da tristeza, da depressão, vem um atrás do outro, já vem trazendo, tentando o quê? Dominar aquela pessoa. Por isso que nós temos que entender, a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é o pessoal. Não leva nada para o pessoal. Ah, pastor, mas o senhor não conhece minha família. Não leva para o pessoal, é contra o diabo. E o diabo, nós não lutamos com armas carnais, nem com a sabedoria humana. Olha o que a Bíblia fala sobre a sabedoria humana nesse assunto. Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo de número 13. Tiago 3, 13, diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes o quê? Amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Duas coisas perigosas. O que é inveja? Desejar o que o outro tem? Não, isso é cobiça. Inveja é desejar que o outro não tenha. É você querer que a pessoa tenha tudo do pior. Isso é inveja. Ah, quando você vence na vida, a pessoa fala o quê? Nossa, eu invejo você. Ela o quê? Queria que você perdesse tudo. Você ficar igual eu, sem nada. A cobiça, sim. A cobiça é você querer o que o outro tem. Ah, queria tanto ter aquela vida. Queria tanto ter... Aí você está cobiçando. Agora, quando a pessoa inveja é um sentimento demoníaco. A Bíblia fala que a inveja é a sequidão, a podridão dos ossos. O que é os ossos para o nosso esqueleto? É a estrutura do osso, do corpo.
Se os ossos forem fracos, o corpo perde a estrutura. A pessoa que tem inveja, ela é uma pessoa fraca. A estrutura, ela não tem estrutura para nada. E por não ter estrutura para nada, ela fica o quê? Desejando que os outros também não tenham nada. Porque ela fala o quê? Já que eu não posso vencer na vida, eu também o quê? Não quero que ninguém vença. É um sentimento diabólico. E quantas vezes a pessoa fala isso? Pastor, minha vida não vai para frente. Muita inveja, pastor. Nossa, muita inveja. É inveja demais de mim. Por que a pessoa quer falar o quê? Eu sou bom, pastor. Eu sou uma pessoa boa, eu faço isso. Olha, as pessoas sabem que Deus vai me abençoar muito, que Deus vai me prosperar muito, por isso elas me invejam. Aí a pessoa acaba o quê? Se vitimizando. Ao invés dela falar, não, pastor, as pessoas, coitada delas, mas eu vou orar por elas. Algumas pessoas ficam falando mal de mim, jogando praga, mas está amarrado esse mal. A pessoa faz o quê? Se vitimiza. Pastor, por isso que minha vida não vai para frente. As pessoas estão tendo inveja de mim. Nós não temos que estar preocupados com o que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Você tem que estar preocupado em seguir o caminho que Deus quer para você. Aí ele fala, volta lá no versículo, Tiago, capítulo 3, versículo 15 agora. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Qual sabedoria? Com sentimento faccioso. Sentimento faccioso é de separação. Aquela pessoa que deseja o egoísmo, o egoísta. O que o egoísta faz? Só pensa nele, ele não está nem aí com os outros. Não, o que importa é que eu cresça e os outros diminuam. É o contrário do que João Batista falou sobre Jesus, né? João Batista falou, o que importa é que ele cresça e eu diminua. O egoísta não. O egoísta quer estar sempre em destaque. Não, eu tenho que estar na frente, eu tenho que estar por cima. Dois sentimentos errados no coração do cristão. O que acontece? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é o quê? Terrena, animal e o quê? Diabólica, misericórdia. Não é com essa sabedoria que nós vamos vencer as armas, os conselhos do diabo. Não é com esses pensamentos, esses sentimentos no coração que eu vou vencer Satanás. Terminando, versículo 16, olha o que ele fala aqui. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há o quê? Perturbação e toda obra perversa. A pessoa não vai ter paz. Lembra que semana passada nós estudamos sobre paz? Só tem paz quem não é ansioso. É aquele que aprende a guardar o coração diante de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com esses dois sentimentos. O egoísmo e a inveja. Com esses sentimentos, com essa sabedoria, nós não vamos vencer o inimigo. Pelo contrário, nós vamos estar na mão do inimigo. Olha esse caso muito bonito de uma pessoa que aparentemente jovem, mas era madura espiritualmente. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos falar de Davi, que era jovenzinho, mas tinha maturidade espiritual e sabia que a luta dele não era uma luta, apesar de ser ali no momento físico, mas sabia entender o mundo espiritual. Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Aqui o Saul, chegou Davi todo feliz ali, franzininho, jovem, adolescente, e chegou o quê? Olha, o rei, fica tranquilo, eu vou lutar contra o gigante Golias, que já era um homem de guerra. Aos olhos humanos, o Saul, quando viu aquela situação, falou o quê? Amigo, não, você é um jovem, você é menino ainda, ele já é um homem experiente, um homem valente de guerra, você não pode lutar. Nunca deixe as pessoas dizerem o que você pode ou não pode, se você vai ou você não vai, se você consegue ou não consegue. A maior opinião que mais importa na sua vida é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você não pode fazer, então não faça. Se a palavra de Deus diz que você não deve fazer, então não faça. Essa sim você respeita. Porque essa pessoa fala, não, fulano, olha, você é novinho ainda, você não consegue, acho que isso aqui não é para você. Não, deixa Deus dirigir. A nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Não, pastor, mas aquela pessoa falou que eu não posso, aí eu desanimei. O Davi poderia sair dali o quê? Cabisbaixo, igual o Chaves, né, chutando lá. Falou que eu não posso, então vou embora para casa. Ele não estava preocupado com a opinião do rei.
O rei, a opinião do rei era muito respeitada. Então, se o rei falou, aí tinha que baixar a cabeça. Sim, senhor rei, me perdoe, eu fui ousado demais, acho que fui precipitado, eu vou voltar para a minha insignificância. Davi não estava preocupado com a opinião do rei sobre a vida dele, porque Davi sabia quem ele era diante de Deus. Quando você sabe quem você é diante de Deus, você não se importa com que os rótulos que as pessoas vão falar de você. As pessoas vão falar, muitas usadas por quem? Pelo diabo. Por isso que você tem que estar ligado. Não, amigo, olha o que o Davi falou pro rei aqui. Versículo seguinte, versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será contra este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor esteja contigo. 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingia a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o quê? O havia experimentado. Então Davi falou: olha, eu venci o leão, eu venci o urso, eu vou vencer esse circunciso filisteu, porque ele afrontou o exército de Deus vivo. Aí o Saul falou o quê? Tá bom, né? Vai lá, peraí, você vai? Traz aqui meu capacete, a minha armadura, coloca ali sobre ele, ele vai lutar com a minha armadura. Saul estava falando. Aos olhos humanos, Saul estava certo. Você vai para a guerra, você tem que usar o quê? Tem que usar uma armadura. Só que o Davi nunca lutou com armadura física, porque qual era a proteção de Davi? Quem era o escudo de Davi? Deus. Davi não estava acostumado a usar armas humanas, porque ele usava uma arma muito mais poderosa, que era o nome de Deus, era o Senhor Deus. Quando a pessoa começa a ter esse conhecimento de Deus, igual o testemunho que nós vimos da senhora, ela falou: quando eu conheci o Deus do missionário R.R. Soares, a vida dela o quê? Mudou. Ela passou a não olhar mais, preocupar com as armas humanas, com a sabedoria humana, porque ela conheceu algo muito mais forte do que as coisas dos homens. O Davi tentou lutar, andar, falou: olha, não dá. Aí que ele falou aqui, e disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi tentou: não dá, rei, eu vou lutar da maneira que eu aprendi com Deus, sem escudo nenhum, sem arma humana nenhuma. E a Bíblia fala que Davi disse, falou para Golias: eu vou lutar contra você sem espada e sem escudo e vou vencer você. Não tinha como ele vencer sem espada e sem um escudo, um homem experiente na guerra. Mas Davi sabia como lutar com Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. Cuidado para você não tentar lutar com a força humana. Estou vendo o tempo aqui, mas só para terminar, livro de Mateus capítulo 26. Só vou terminar essa parte aqui e nós já vamos fazer oração. Mateus capítulo 26, versículo 51. Diz assim, versículo 49, para vocês entenderem. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou, aqui é o Judas. 50, Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. 51. E eis que um dos que estavam com Jesus fez o quê? Estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Jesus tinha mandado fazer isso? Olha, pessoal, tá vindo aí a pessoa que vai nos trair. Todo mundo pega as espadas, vamos lutar até a morte. Jesus não falou isso. Pelo contrário, quando chegou, Jesus falou o quê? Estão procurando Jesus? Sou eu. Jesus tinha essa maturidade espiritual. O outro, que aqui não fala o nome, mas no livro de João fala que era o Pedro. Já no impulso, fez o quê? Pegou a espada, não, ninguém vai levar Jesus, e feriu o outro. A pessoa que luta com as armas humanas, a sabedoria humana, conhecimento humano, sempre vai ferir alguém. E nós não fomos chamados para ferir ninguém. Nós somos salvos. Deus sarou as nossas feridas, nos restaurou para que hoje pudéssemos ajudar os feridos a também serem salvos. Só que quantas vezes
Nós achamos que é o quê? É pessoal. Não, essa pessoa aí, ela merece. É igual aquele cachorrinho que é muito maltratado. Não sei se você já teve, ou já viu, já fui adotar um cachorro que era muito maltratado. E ele fazia o quê? Mordia. Porque na cabeça do cachorro o quê? Vai me bater também. Toda vez que ia fazer carinho, mordia. Aí a pessoa vai bater também? Não, é o que todo mundo faz. Agora se chega e mostra carinho, mesmo que, tá mordendo, tá machucando. Não, mas mostra outra coisa, mostra o amor. Às vezes tem pessoas que são assim, pastor, fui falar com outra pessoa, muito sem educação. Talvez você não conheça o coração dela, quando ela está ferida. Deixe o Senhor te usar para salvar aquela vida. Lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é o teu vizinho, não é a tua vizinha, não é o teu amigo que diz que é seu amigo, ou aquele que diz mesmo que é o seu inimigo. Não, nosso inimigo é o diabo e seus mensageiros. E contra eles, Deus já nos deu uma arma poderosa, que é o nome de Jesus. Fiquem de pé.